Olá, eu sou a Natália, eu sou aluna da Univesp, do curso de Licenciatura em Matemática do Polo de Bragança Paulista. Eu estou aqui para apresentar o projeto integrador número 4, que foi feito em grupo, representando o meu grupo, eu e mais 4 pessoas, a Cristina, a Débora, o José e o Ronaldo. Bem, o título do nosso trabalho é Didática para Ensino de Matemática, incluindo alunos com daltonismo. Tá? A gente chegou nesse título baseado no tema proposto pela Univesp, que foi o desenvolvimento de material didático para alunos com necessidades especiais. Então, primeiramente a gente teve que fazer um trabalho para buscar qual necessidade a gente ia trabalhar. Então, vem sempre na cabeça pessoas que não, né, cegos, surdos, e a gente queria alguma outra linha de alguma necessidade que não é muito vista, muito, né, assim, as pessoas não se preocupam tanto. Então a gente buscou o daltonismo, tá? Então, o daltonismo é um distúrbio da visão que interfere na percepção das cores. Então, ele é chamado também de discromatopsia. Então, muita gente acha que é assim, daltônico não enxerga cor. Não, não é isso. Os daltônicos têm 6 tipos de daltonismo, mais um que que não vê cor, nem, que é tudo em tons de cinza, mas isso é mais em animais, tá? Seres humanos, assim, tem 6 tipos, e dentre esses tipos, o que acontece? Variam as cores que são distinguidas. Então, eles conseguem diferenciar menos cores que as pessoas que não têm o daltonismo. Então, às vezes, eles enxergam, tipo, preto e azul marinho é a mesma coisa, né? O vermelho. Então, cada tipo tem, assim, uma linha de cores que não consegue diferenciar, tá? Não é que eles não enxergam cores, é que para algumas cores não há diferença entre elas, tá? Quem descobriu o daltonismo foi John Dalton em 1794. Ele é uma historinha assim curiosa, ele comprou meias vermelhas para a mãe dele, achando que fossem pardo-azuladas. E a mãe não podia usar meias vermelhas porque eles eram de um grupo cristão que não podia usar cores berrantes. Então aí que ele descobriu o daltonismo. Bem, nós usamos duas coisas, né? A gente primeiro fez uma entrevista com uma pessoa e depois a gente fez análise de um material, né? De um material didático para ver o que a gente poderia propor, tá? Então, assim, teve uma coisa que chamou muito, a gente entrevistou uma pessoa com daltonismo e teve uma coisa que chamou muito atenção, né? Tudo bem, é uma pessoa hoje, acho que tem 30 anos por aí, mas quando ele estudou, ele não teve atenção nenhuma. Então, aqui vamos escutar o que ele, quando a gente perguntou como é que foi na escola, né? Na verdade, eu sempre estudei no SESI, né? Então, tipo, o professor era bem. Na época que eu estudei, era bem antigos, tal. Tipo, quem me ajudou muito foi um amigo. Esse amigo era? Que me ajudava, tipo, não me zoava, tipo, me indicava as cores. E a outra grande maioria, era só zoação. Bom, então, assim, aí a gente vê um caso real, né? Então, de uma pessoa, então, despreparo antigamente dos professores, então, em nem, né, saber que tem um aluno daltônico e nós... Então, é uma das preocupações da nossa proposta é essa, né? Então, para começar, os professores saberem, né? Tem que saber que um aluno tem essa dificuldade, tem que pegar, né? Se percebe. Então, esse moço, quando era criança, era um amigo que ajudava ele. Então, isso está totalmente errado, né? Tinha outra coisa que a mãe, depois que descobriu, a mãe também fazia, era escrever nos livros dele, tipo, aqui é amarelo, aqui é vermelho, aqui, né? A mãe colocava isso nos livros dele. Bom, a outra parte que a gente fez é a análise do material didático, tá? Então, a gente pegou um livro de matemática do 6º ano, e a gente foi procurando coisas assim que
fariam diferença se não tivessem para um daltônico, tá? Então, por exemplo, aqui é um exercício que envolve 6 cores, tá? E precisa das cores para conseguir resolver. Então, esse aqui, um daltônico já sozinho não conseguiria entender. Aqui a gente tem um gráfico, né? E aqui a resolução de um exercício e 3 cores. Depois que a gente já estudou, tá? Como eu junto com os colegas a gente estudou, eu já sei que vermelho e azul eles conseguem distinguir, mas talvez o vermelho e o amarelo aqui não, tá? Então, quando você fala, você põe aqui as cores e aqui, se eles não souberem distinguir algumas cores que estiverem sendo usadas, ele não vai conseguir fazer o exercício. Então, fica ilegível para uma pessoa daltônica. Mais um caso aqui, tô pegando exemplos do livro, alguns que a gente usou no estudo. Então, aqui, ó, é um gráfico que usa 3 cores. Então, se a pessoa não souber diferenciar as cores, ela não vai conseguir ler o gráfico e entender, tá? Então, foi baseado nisso que a gente chegou nos nossos resultados. Então, o que o grupo propôs? Então, primeiro a gente pensou assim, vamos analisar as cores e vamos ver quais cores conseguem ser distinguidas por todos os tipos de daltônico. E a gente chegou que o vermelho e o azul, eles conseguem distinguir. Mas são só 2 cores, né? Então, esse foi o nosso primeiro bloqueio, são só 2 cores, vamos propor vamos achar uma outra solução. E aí, aquele gráfico que eu mostrei, tá muito ruim de ver aqui. Bem, aqui a gente tem a nossa proposta. Então, o que seria? Usar achuras ou linhas pontilhadas, né, tracejados diferentes, no caso de gráficos, tá? Então, essa aqui é aquela figura que eu mostrei no livro. Então, a gente propõe que seja feito dessa forma, usando diferentes achuras. Bem, com essa proposta que a gente fez, a gente espera, né? A gente não esperava encontrar um resultado assim tão simples, então a gente vê que é uma ferramenta muito simples e que pode mudar muito a vida de muitos alunos, né? Então, de todos que têm daltonismo, as dificuldades na escola, elas podem ser, então, assim, nossa proposta é que todos os conteúdos onde seja fundamental a leitura das cores para entendimento daquele conteúdo, que eles sejam trocados cores por achuras, tá? Então, assim, é uma coisa simples, então basta conscientização, boa vontade, preocupação das pessoas que elaboram livros, materiais didáticos, para incluir e lembrar dessas pessoas com daltonismo. Joia? Obrigada pela atenção.